Boa tarde. Primeiramente, eu me apresento, né? Meu nome é Demison, eu sou professor de Física da Unirio e sou um dos coordenadores do projeto de extensão Astro em Unirio. Esse projeto de extensão é coordenado por mim e pelo professor Jaime, que se encontra aqui, e nós gostaríamos de agradecer pela presença, né? E esclarecer rapidamente que esse aqui é um projeto de extensão que tinha um caráter originalmente observacional. Então, nós realizávamos sessões de observação celeste e que, por motivo da pandemia, as atividades presenciais foram suspensas na universidade, de maneira que nós migramos para o formato de live. Nós temos aqui hoje o Alexandre e o Jaime daqui a pouco fará a apresentação do nosso palestrante. E eu passo a palavra para a Natália, que vai dar a logística da atividade. Valeu, obrigado, hein? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Natália. Eu sou, pelo menos até o final de maio, aluna do mestrado da Unirio. E participo do projeto com muita alegria, porque um carinho muito grande pelos meninos Jaime, Demison, e pelo projeto em si, né? E como é que funciona a logística do projeto? Vocês, o nosso palestrante, né, Alexandre, ele vai ministrar a palestra e, conforme forem aparecendo as dúvidas, vocês podem colocar no chat, tá? Se em algum momento vocês quiserem abrir o áudio, coloquem no chat, Natália, quero fazer uma perguntinha por áudio. E aí, ao final, a gente tira as dúvidas, né? Faz algumas observações, né, que se vocês tiverem que fazer, e o Alexandre esclarece tudo para a gente. Tá bom? É isso. Vou passar a palavra, então, para o Jaime, para ele apresentar o nosso palestrante de hoje. Bom, boa tarde a todos, né? É com bastante prazer que a gente recebe aqui o Alexandre Bagdonas Henrique. Para quem acompanha as nossas lives, ou pelo menos assistiu alguma delas, né, ele participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia no mesmo ano que a Vivian Miranda, né? Assim, então, mas depois disso, né, ele fez física na Universidade de São Paulo, campus São Carlos, né? E o seu mestrado em doutorado em ensino de ciências também pela USP, né? Atualmente, né, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Lavras, vulga UFLA, né? Mais especificamente, né, é lotado no Departamento de Ciências Físicas e Matemáticas, né, que, além de graduação, possui um programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática, né? Além disso, já atuou como coordenador na área de física no PIBID, residência pedagógica, né? E finalizo lembrando que, depois da participação, ele, como a Vivian, atuaram durante alguns anos, né, no âmbito do Comitê Científico e Didático da Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, basicamente colaborando, né, na seleção e treinamento das equipes internacionais da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, é com prazer, né, que eu passo a palavra ao nosso palestrante de hoje. Assim. Bom, gente, boa tarde. Prazer receber esse convite do Jaime, poder encontrar esses grandes amigos aí de muito tempo, né? Foi muito importante para a minha formação ter participado da OBA, do CCD. Muito do meu gosto por cosmologia com certeza se deve à OBA, né? Eu era aluno do ensino médio quando conheci o Jaime e conhecia um pouquinho de astronomia, assim, de divulgação e tal, mas foi participando da Olimpíada que eu comecei a me empolgar com isso e decidi fazer física muito por causa desse contato com o Jaime, Fabrício e outros que estão aqui, né, nesse trabalho que a gente fazia nas Olimpíadas. E como o Jaime falou, depois eu fiz mestrado e doutorado
em ensino de cosmologia, e é sobre isso que eu vou conversar um pouco com vocês. Então, deixa eu apresentar minha tela aqui hoje. Janela. Foi. Vocês estão vendo a minha tela? Está carregando? Não. Acho que está carregando. Foi. Agora foi, né? Beleza. Bom, como eu estou vendo os meus slides na tela, eu não vou ver nada do chat. Então, como a Natália falou, as perguntas vão ficar para o final, né? Mas se tiver alguma coisa urgente, alguma questão, vocês, por favor, me avisem por áudio, tá? Porque eu só vou ver meus slides aqui, não vou estar vendo no chat. Tudo bem? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Eu já me apresentou, né? Eu sou professor na Universidade Federal de Lavras. Ele errou o nome do departamento, mas tudo bem, porque esse nome do departamento é bem difícil mesmo. Ele falou Departamento de Ciências Físicas e Matemática, né? Quase isso, mas faltou educação, né? É um departamento que se separou do departamento de Física, e aí tem gente da área de ensino, como eu, né? O Antônio Marcelo está aqui também, os nossos alunos aí da licenciatura. Então eu trabalho dando aula de estágio, de disciplinas de humanidades e educação, para a licenciatura em Física. E aí tem o pessoal da Educação Matemática que está no mesmo departamento. Bom, então hoje eu vou falar com vocês sobre a história da cosmologia, o tema principal, né, as fontes disponíveis para quem quer trabalhar a história da cosmologia no ensino, apresentar brevemente o Cosmic, que é um jogo didático para ensinar cosmologia com enfoque histórico, que foi desenvolvido pelo grupo TECO da USP, que é o grupo onde eu fiz o meu doutorado, coordenado pelo professor Ivan Gurgel, né? E no fim falar bem rapidinho de novas propostas didáticas, articulando história e filosofia da ciência, ciência, tecnologia e sociedade, narrativas, RPGs, ensino por projetos, então as coisas que a gente vem fazendo na UFLA agora, depois do meu doutorado. Bom, então, para começar, a cosmologia está relacionada com as chamadas questões fundamentais, né? Quase toda obra de divulgação científica, documentário e tal, começa com essas questões. Textos sobre cosmologia, né? O que é o homem, o que é o universo, qual é o lugar do homem no universo, de onde tudo surgiu, né? A gente está se perguntando, como essa tirinha mostra aqui isso, desde a antiguidade até hoje, com os telescópios, e tem um monte de questões muito interessantes, que interessam a todo mundo, né? E por isso que torna a cosmologia tão interessante para a divulgação e para a educação, né? Que se o universo foi criado por um ser inteligente, se tem um sentido para a vida ou para o universo, por que ele existe, por que algo deve existir, por que as coisas são como são, de onde surgiu o universo, enfim, a cosmologia está permeada por essas questões de cunho filosófico, né, existenciais, tal, é uma das áreas da ciência mais interessantes para promover esse tipo de debate. E aí uma tirinha que eu adoro, está no Graph, né, um material muito simpático, na parte de mecânica quântica, tem uma parte lá de cosmologia, das cobrinhas, que mostra as cobrinhas conversando, aí uma fala para outra, só de pensar no universo não deixa você angustiado? Aí a outra cobrinha fala, eu não. Afinal, o universo não é tudo. E aí fica aquele silêncio constrangedor, né? E, além de achar engraçado pra caramba, eu gosto dessa tirinha porque ela é muito filosófica, né? Pra gente pensar sobre o que é o universo, né? Qual que é o conceito de universo? O universo é ou não é tudo, né? Podem ter vários universos. É comum, para quem não entende muito do assunto, e no caso a maior parte das pessoas, o que é normal, né? Porque ainda tem muito pouco de astronomia e cosmologia na educação básica, infelizmente está aumentando nos últimos anos, desde que eu fiz o mestrado. Quando eu falava, esse slide aqui eu preparei para o meu mestrado, né? Quando eu falava isso há uns anos atrás, a astronomia era quase inexistente na educação básica, mas ainda bem que nos últimos anos tem tido mais pesquisa nessa área, os documentos curriculares, como PCN, BNCC, têm ampliado as intenções de que isso vá para a sala de aula. Mas ainda assim, a gente sabe, né, a maior parte das aulas tradicionais ainda são muito focadas naquela coisa de cinemática, ótica, eletromagnetismo, e essas coisas diferentes, interessantes, que estão nas propostas curriculares, acabam entrando pouco. Então é normal que as pessoas saibam um pouco sobre o assunto,
e aí é comum que se confunda, né, cosmologia, astronomia, até astrologia e outras áreas correlatas como se fosse tudo a mesma coisa. Aí eu acho bom começar qualquer papo sobre cosmologia diferenciando o que é cosmologia e o que é astronomia na nossa visão atual. A astronomia está interessada em estudar objetos como planetas, a Terra no sistema solar e o sistema solar imerso na galáxia, que é o que mostra essa figura aqui, né? É como se fosse um zoom, vai ampliando. A Terra é um pontinho que está aqui no sistema solar, o sistema solar é um pontinho que está aqui com as estrelas vizinhas, as estrelas vizinhas estão aqui nesse pontinho ao redor da galáxia, e a galáxia é um pontinho num grupo local de galáxias. Então, a astronomia é o que estuda cada um desses componentes. Então, tem astrônomos profissionais que vão tratar do movimento dos corpos celestes, da formação dos meteoros, dos corpos que formam o sistema solar, né, astrofísica. Tem os astrônomos que são especializados em galáxias, estudam do que as galáxias são feitas, qual é a origem delas e tudo mais. E os cosmólogos, eles não se atendem a esses detalhes todos. Eles não são como os astrônomos, são especialistas no universo em larga escala, no universo como um todo. Então seria ver esse monte de coisas aqui que formam o universo como detalhes, como pontinhos. Então, para o cosmólogo, a galáxia é um ponto e ele quer saber a origem e evolução, a formação do universo como um todo, né? Sem atenção às escalas menores. Então, se a gente vê aqui nesse diagrama, a cosmologia pode ser vista como um dos ramos da astronomia, numa área da astronomia que estuda o universo como um todo. E aí a astronomia estuda essas coisas, né? Terras, planetas, luzes, estrelas, cometas e tal. E o cosmólogo não tem atenção a esses detalhes todos, né? Ele vai querer a questão em larga escala. E aí, voltando na tirinha das cobras, como eu falei, ela é bacana porque, apesar de ser uma área que atualmente, no século XX, é uma área bem técnica, para ser cosmólogo você tem que saber muita física, muita matemática, ela também está permeada de questões filosóficas, né? Então, como eu falei, aquela tirinha que fala sobre o universo ser ou não ser tudo, basicamente tem duas visões da filosofia aí permeando essa questão, né? Uma visão realista, de que o universo é tudo que existe e os modelos que a gente faz correspondem à realidade, e outra uma visão antirrealista, uma das formas de antirrealismo é o instrumentalismo, é de que o universo é só o que a gente pode conhecer, que não faz sentido falar em existência última das coisas, né? A gente só tem acesso ao que a gente conhece, ao que os sentidos, os experimentos permitem a gente ter acesso. Mas a realidade última, a gente não pode falar nada sobre isso. Então, os modelos cosmológicos, eles são só teorias matemáticas que não correspondem necessariamente ao universo real. Então, eles não concordam com os realistas. E aí, uma figura bacana para perceber isso, eu tirei de um livro que é um dos meus livros preferidos de cosmologia, História da Cosmologia, que eu já recomendo, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, que é o livro do Edward Harrison, Universe. Ele faz uma distinção. Cosmologia, então, estuda o universo em larga escala, e ele chama de universo com um maiúsculo tudo que existe, uma visão realista desse conceito, né? Aí não importa o homem, se ele conhece ou não, realmente tudo que existe. Aí, nesse sentido, não tem sentido falar em vários universos com um maiúsculo, né? Só tem um, e é tudo que existe está nele. E chama de universos com um minúsculo a um modelo de universo, criado num certo contexto, modificado por seres humanos, e que um dia pode ser descartado. Então, nossos modelos de universo com minúsculo são nossas visões sobre o universo. Então, o universo com maiúsculo tem cosmólogos, e cada cosmólogo cria o seu modelo de universo com minúsculo, né? Então, nessa visão, a cosmologia seria o estudo dos universos com o minúsculo, e o universo com o maiúsculo também tem os criadores, porque quem cria os universos são os cosmólogos, né? Então, o universo com o maiúsculo contém os cosmólogos aqui estudando seus modelos de universo com o minúsculo. Então, a gente pode ver a cosmologia como uma forma do próprio universo, com o maiúsculo esse universo aqui, desenvolveu para conhecer seu próprio passado, né? Porque o universo está criando seres aqui que estão estudando o passado do universo com maiúsculo. Eu acho que é um pensamento meio que dá nó na cabeça, mas muito interessante, né? Por isso que eu gosto tanto dessa área de estudo que traz essas questões e faz a gente pensar sobre a gente mesmo, né? Questões mais profundas, enfim, gosto muito de cosmologia. Então, o que é cosmologia, né? Cosmologia, ela é com certeza um ramo da ciência, então são cientistas que se dizem cosmólogos hoje em dia, mas é uma área que desde a antiguidade foi permeada de questões filosóficas, tem relação com a religião, nessa coisa de por que a gente existe, qual é o sentido da existência. As religiões também falam sobre isso, então tem a ver com religião, qual a diferença entre ciência e religião, né? E aí
me apresentando, né, agora mais academicamente, depois dessa introdução mais solta, eu fiz mestrado e doutorado sobre História da Cosmologia, orientado pela professora Cibele Silva, lá na USP São Carlos, e depois a gente fez um curso para formação de professores nas aulas da Cibele, na disciplina de História da Ciência. E depois no ensino médio, no doutorado, eu fui orientado pelo professor João Zanetti, na USP, com o Ivan Gurgel, era meu co-orientador, ele que coordenou a criação daquele jogo, né, o Cosmic. Eu fiz doutorado de sanduíche, estudando História da Cosmologia no Departamento de História, sobre o George Gamow, um russo, que foi um dos criadores da teoria do Big Bang, e a relação dele com a divulgação científica. E aí meu orientador nesse doutorado de sanduíche foi o Alexei Kuzhevnikov, que é um historiador da ciência russo, né, especialista em ciência soviética, por isso que a gente estudou um cientista russo junto. Saiu esse ano um artigo sobre o Gamow, desse período que eu fiquei no Canadá, né, estudando História da Cosmologia. E hoje em dia na UFLA eu continuo com alguns trabalhos em História da Física, em História da Física pura, mas minha produção principal é ensino de Física, né? Então estou sempre pensando o que de História eu posso levar para a educação básica, em última instância. E aí, para começar essa palestra hoje com vocês, eu digitei no Google História da Cosmologia, né? Deixa eu atualizar, já faz um tempinho que eu defendi meu doutorado. Como é que tá? E não mudou muito desde que eu fiz o doutorado, né? A primeira página que caiu lá, eu peguei para falar com vocês, que era uma página dessas de estudar, né, para infoescola, uma coisa assim, de que os alunos usam para fazer lição de casa. Aí o texto falava lá de História da Cosmologia, e eu peguei um trecho aqui, por volta de 1700, William Herschel identificou a Via Láctea, em 1918, o Shapley descobriu a posição do Sistema Solar na Via Láctea e tal. Então, assim, esses textos, se você digitar no Google, tem sempre o mesmo jeitão, né, que vai falando em geral um ano, um nome de um cara e o que o cara fez, que ele descobriu tal coisa e tal. E aí fala do modelo cosmológico padrão, que a teoria aceita atualmente, acredita que a idade do universo tem mais ou menos 3,7 bilhões de anos, e o universo está em expansão acelerada, ou seja, de forma homogênea, nenhuma posição é diferente de outros espaços, isotrópica. Então é a teoria mais aceita, né? Então é isso que está à disposição da maior parte dos professores, se eles quiserem falar sobre história da cosmologia, né? Tipos de informação histórica como essa. E aí, qual o problema desse tipo de informação histórica? Por que né, fazendo mestrado, doutorado sobre essa área, eu propus que é melhor a gente levar um tipo diferente de história para a educação? Porque esse tipo de história dá a impressão de que a verdade foi atingida e está acabada, pronto, a gente sabe a verdade é o modelo padrão da cosmologia, e que o universo está em expansão acelerada, e que esses resultados são apresentados, foram esforços isolados, feitos por grandes gênios, aí, como Shapley, o Hubble, o Gamow, enfim. Eles descobriram coisas sozinhos, em certas datas, então são descobertas pontuais, datadas, e as teorias são apresentadas como produtos acabados, sem erros, sem disputas, sem controvérsias, sem a complexidade da história real. Então, uma versão comum, documentários, né, essa foto aqui eu peguei de um documentário que foi do Marcelo Gleiser, que é um dos divulgadores mais famosos de cosmologia, né, escreveu na Folha de São Paulo durante muito tempo, falando sobre cosmologia, e, se não me engano, é do Poeira nas Estrelas, ou algum outro documentário dele, sobre cosmologia, em que ele apresenta essa foto e fala que em 1929 o Hubble descobriu a expansão do universo. E o Einstein mudou de ideia. O Einstein antes achava que o universo é estático, né, defendia um modelo de universo estático, e graças a um telescópio ele mudou de ideia. E mostra até essa foto, né, mostra lá o Einstein olhando o telescópio, e o Hubble, esse cara aqui de cachimbo atrás, esse outro aqui é o De Sitter, um outro cosmólogo, e dá a impressão, né, de que o Einstein foi lá, olhou no telescópio e mudou de ideia. Então a história, sempre quando ela é apresentada de um modo resumido, ela tem essa questão de dar ênfase nos experimentos, nas observações, como um processo rápido, simples, e dá a impressão que as coisas foram de boa, assim, a gente chegou na verdade, que a teoria hoje aceita que o universo está em expansão, e que em 1929 o Hubble descobriu isso. E aí o que eu vou argumentar com vocês hoje é que esse tipo de história mais atrapalha do que ajuda, né? Que eu reconheço que dá trabalho, eu estou estudando história da cosmologia há muito tempo, a você entender um pouquinho mais da história real, mas que vale a pena, pelo menos em um episódio histórico ao longo da sua vida, vale a pena conhecer com mais detalhes, porque o que você aprender sobre a complexidade desse episódio real, você vai poder usar isso de lição para qualquer história, de qualquer coisa, e tomar mais cuidado sobre como você leva história para o ensino.
E não que você vai ter que ler uma tese de doutorado a cada vez que você vai falar de alguma coisa sobre história da física na educação básica, né? Mas que a gente começa a ficar mais atento à forma com que se fala, ao tipo de fonte que é legal a gente usar quando vai falar sobre história, e, enfim, como tratar dessas questões sem passar essa visão equivocada que as histórias feitas por gente que não é da área, né, que não estudou história, acaba passando. Então, essa área de História e Filosofia da Ciência no ensino é uma área importante, né, da pesquisa e ensino de ciências. É quase consenso, né, todo mundo concorda que essa é uma área que tem seu espaço na educação, e principalmente depois da década de 70 ela tem crescido muito. Hoje em dia tem muitos programas de pós-graduação no Brasil inteiro formando mestrados, doutorados aí nessa área da interface entre História e Filosofia da Ciência no ensino, e quase todos eles defendem de que a aprendizagem da ciência tem que ser acompanhada de uma aprendizagem sobre a ciência, sobre o que é ciência, né, o que tem sido chamado de natureza da ciência. Então, como que não é só contar os produtos prontos, acabados, enfim, os fatos que a gente acha que devem ser comentados com os alunos, mas falar um pouco sobre o processo. Como que a gente sabe disso? Como que se chegou nessa visão que é atualmente aceita? Quais foram os problemas? E, para isso, uma das formas principais é usar a história, né? Discutir um pouco do processo real e complexo que é a história da ciência. Então, agora, falando brevemente sobre a segunda parte, né, do que eu ia falar com vocês, eu vou apresentar o Cosmic, que é um jogo didático que foi feito lá pelo grupo TECWA, grupo de Teoria e História do Conhecimento Científico, que tem pesquisadores do Instituto de Física, da USP. O coordenador é o professor Ivan Gurgel. Eu fazia doutorado orientado por ele, participava semanalmente, né, das reuniões de grupo. E aí faziam partes, aqui é uma foto lá do grupo, da sala de reuniões do grupo da USP, né, aqui estou eu com meus colegas, o Vitor e outros colegas que faziam... O Vitor era professor da educação básica, ganhava uma bolsa para vir nas reuniões e discutir com a gente, os outros todos eram alunos de mestrado do Programa Integralidades de Ensino de Ciências da USP. Aí, uma vez por semana, a gente fazia, aqui está o Ivan, né? A gente fazia as atividades e discutia com o Vitor, que era professor, e aí ia na escola dele, a Escola Estadual Ana Rosa, que fica lá na Zona Oeste de São Paulo, e eu passei um bimestre junto com o Vitor, gravando as aulas dele, investigando como que foi a gente levar esse jogo didático, que durou um bimestre, né, nas aulas em abril e junho de 2013, lá na Vila Sônia, em São Paulo. Então, os objetivos educacionais do Cósmico são esses. O objetivo geral é mostrar para os estudantes que a ciência tem uma relação com o contexto histórico e social. Então, não é só ensinar os conceitos de cosmologia, mas mostrar um pouco do que estava acontecendo de 1914 a 39, que é o período histórico do jogo, em que estava acontecendo as guerras mundiais, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras. Então, é mais mostrar que a ciência tem uma relação com a história e que fatores políticos, culturais, influenciaram a ciência nessa época. Problematizar a visão de que a ciência é neutra, né, independente do contexto, aquela coisa. Na Torre de Marfim, que não tem relação nenhuma com questões humanas. E aí o jogo ele é inspirado em vários outros jogos de tabuleiro e coisas assim, como War, né? E aí os alunos são investigadores, que a gente criou o jogo como uma motivação para que eles queiram ler sobre a história da cosmologia no século XX, né? E queiram debater sobre influências aí entre a cultura, a política, na história da cosmologia desse período. E aí os alunos atuam como investigadores que têm que andar por um tabuleiro, que é o tabuleiro do mapa da Europa, e eles têm que viajar e coletar informações sobre o que estava acontecendo na época histórica em que eles estão se passando. Então é um jogo de papéis, né? E eles atuam como investigadores da história da cosmologia no jogo. Então eles são membros da Fundação Rockefeller, que é uma fundação que realmente existiu, né, de filantropia norte-americana, estadunidense, e a gente inventou uma subdivisão fictícia de cosmologia, como se a Rockefeller tivesse financiado estudos de cosmologia nessa época. Aí o professor é presidente da subdivisão e orienta os alunos a viajar aí pelos países, lendo cartinhas sobre a história no período. Então, tem cartinhas como essa, né? O Einstein rejeitou a solução do Friedman sobre a curvatura do espaço. Então, basicamente, a gente fala sobre o que estava acontecendo na história da cosmologia nesse período,
os dois principais modelos são o modelo estático, que é defendido pelo Einstein, e o modelo em expansão, que foi defendido pelo Alexander Friedman, esse russo, que mostra aqui nesse cartãozinho. E os cartões são divididos por cores, né? Cada cor é referente a um país. Aí, se você for na Alemanha, você vai pegar essa ficha aqui que fala que o Einstein não gostou. Ele estava defendendo que o universo é estático e que ficou sabendo da solução do Friedman, que era um russo, e foi parecerista do artigo do Friedman e não curtiu essa ideia do Friedman de que o tamanho do universo podia aumentar com o tempo. E aí já essa outra fichinha aqui é dos Estados Unidos, azulzinha, quando você for para os Estados Unidos, você pega ela, e aparece que o Hubble desafia o De Sitter. O Hubble ficou bravo com o De Sitter, porque um artigo publicado em 1930 apresentou a relação velocidade-distância como uma contribuição de vários astrônomos. E o Hubble não gostou disso. Ele queria dizer que foi ele, no observatório de Mount Wilson, que fez esse estudo mais detalhado aí sobre a relação entre velocidade e distância. Então, o jogo é um jogo que mostra o processo de construção da ciência, vai mostrando os cosmólogos discutindo entre si, então é um jogo complicado, por isso que a gente ficou um bimestre nisso. Mas você aprende mais do que só cosmologia com esse jogo, né? Você aprende sobre a ciência, aquilo que eu chamei de natureza da ciência, né? Então tem um pouco dos bastidores da ciência, como que funciona essa questão da aceitação das teorias, você tem que publicar artigos, como é que funciona o processo de avaliação por pares, enfim, essas questões que ajudam a gente a não só aprender conceitos, mas saber como que a gente confia ou não nesses conceitos, o que faz uma questão ser confiável, como que funciona a ciência. E a estrutura do jogo, ela é inspirada na pedagogia freiriana, né, os 3 momentos pedagógicos, que são basicamente 3 momentos. Um primeiro momento de investigação, eles viajam pelo mundo coletando cartões sobre episódios históricos e formulam um argumento sobre o investimento em um país, primeiro. Depois, a organização do conhecimento são aulas, ministradas, no caso, pelo professor Vitor, né, sobre os argumentos que eles investigaram. E, na terceira etapa, uma aplicação, que seria, supostamente, que os alunos aprenderam nesses 2 primeiros processos, eles têm que formular um novo argumento, agora sobre um cientista. Tem essa estrutura de primeiro votar no país, depois voltar e votar no cientista, porque primeiro eles tendem a dar um argumento mais geral, em que eles não precisam saber muita cosmologia para formular o argumento, é mais um argumento sobre o contexto histórico em geral, e você não precisa dominar tanto conteúdo. Aí depois das aulas você já tem que escolher o cientista, para isso você tem que saber um pouco de cosmologia, né? Por isso que tem as aulas. E a estrutura do jogo são 3 fases que vão avançando conforme o tempo passa, e cada fase, a primeira, a segunda e terceira fase, tem um momento, né? Esse momento de investigação, organização e aplicação. Então começa com eles investigando as fichas do período de 14 a 24, aí no momento de organização tem aula sobre o modelo estático e o boicote à ciência alemã, que aconteceu nesse período. No caso, o professor Vitor ministrou essas aulas, né? E depois a aplicação eles têm que escolher entre o Einstein e o Friedman, que são os principais cientistas desse período, basicamente o Einstein defendendo que o universo era estático e o Friedman que o universo está em expansão. E aí um dos artigos que eu publiquei decorrente desse estudo, né, em 2018, no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, eu analiso o que os alunos acharam dessa questão entre o Einstein e o Friedman, né, o maior erro de Einstein, debatendo o papel dos erros através de um jogo didático. Então essa questão que quando a gente estava jogando apareceu muito para os alunos, é de que eles tinham essa coisa do mito do Einstein, o gênio que nunca erra, que não pode errar, né, daquela coisa que a história tradicional acaba reforçando, né, de que se você sempre falar, o Einstein em 1905 descobriu tal coisa, fulano descobriu tal coisa, o Einstein descobriu um monte de coisa em 1905, publicou 5 artigos, então eles acham que o Einstein é o maior gênio que já teve, um grande cientista que não pode estar errado. Aí quando a gente mostrava que no caso da cosmologia o Einstein errou, né, ele defendeu a teoria que hoje é descartada, isso promoveu um monte de discussões interessantes, né, sobre a ciência, problematizando essa visão do gênio que não erra, né, como foi a relação dele com o Friedman. E aí nesse artigo eu analiso as visões de ciência dos alunos, à luz de estudos de filosofia da ciência, com base nesse debate entre o Einstein e o Friedman. Já a segunda fase fala já meio indo para o final da década, entre 25 e 31, ela traz mais questões observacionais, a chamada relação redshift-distância, que era aquela fichinha que eu comentei do Hubble, né, dizendo que ele queria meio que o mérito por isso, mas eu mostro que a maior parte dos livros fala que o Hubble descobriu a expansão do universo, mas que isso é uma visão muito simplista,
da história, e que, na verdade, vários cientistas estavam fazendo isso, estavam investigando essa relação redshift-distância, muitos antes do Hubble, e que, apesar do Hubble ter se engajado em disputas de prioridade, dizer que ele que tem que receber o mérito disso, e ele acabou recebendo o mérito por isso, teve outros caras não tão conhecidos quanto eles que fizeram coisas importantes, e que a questão da descoberta deve ser vista como um processo, né, coletivo, em que muita gente contribuiu para isso, não só o Hubble. E a polarização que fica no jogo é entre o Lemaitre, que é um francês que também, antes do Hubble, defendeu lá uma relação linear entre redshift e distância, em 1927, e o Hubble, que publicou em 29 sobre isso. E aí os alunos debatem, ficam ou do lado do francês ou do lado do norte-americano. E geralmente os votos polarizam em relação a isso. E uma terceira fase que nunca foi jogada, não deu tempo. Num bimestre a gente ficou só nas 2 primeiras fases. E aí eu acabei jogando ela em outras oportunidades, cursos de formação para professores, lá na USP, né? Ou depois na UFLA, em cursos da graduação mesmo, que eu continuo usando esse jogo, que ia ser referente ao período posterior, né, de 32 a 39. Aí aparece a teoria da luz cansada e a consolidação da teoria da expansão do universo, e mostra que o Hubble morreu defendendo essa teoria. A teoria da luz cansada, ele não achava que o universo está em expansão. Ele achava que tem algum mecanismo que faz com que a luz perca energia no meio do caminho, e então ele não achava que o universo está em expansão mesmo. Ele só queria mérito por dizer que tem uma relação linear entre redshift e distância. Redshift é o desvio espectral, né, das galáxias, mas ele não achava que o universo está em expansão. Ele achava que o universo é estático no fim da vida dele. Bom, então esse é o Cosmic, né? A base dele é um jogo para discutir essa história, e foi o que eu estudei principalmente na minha tese de doutorado. Né? A minha tese de doutorado tratou de como foi discutir a história da cosmologia na educação básica, e eu achei que foi muito legal, foi barato, os alunos se engajaram no jogo, gostaram de jogar, e tem visões de ciência super interessantes. Sobre essa segunda fase eu não coloquei aqui, mas tem um outro artigo que trata dessa questão do Hubble e do Lemaitre na Revista Brasileira de Ensino de Física, que discute, à luz do conceito de descoberta na filosofia da ciência, né, usando principalmente a epistemologia do Thomas Kuhn, e lá eu mostro todos esses outros candidatos aí à descoberta, que não o Hubble. Né? Se vocês jogarem no Google Alexandre Bagdonas, História da Cosmologia, academia.edu ou researchgate.com, esses sites de repositórios de artigos, né, tem todos esses artigos lá, né, que eu fiz decorrente do mestrado e doutorado sobre esse assunto. Bom, e agora eu vou falar um pouco para vocês, para dar tempo da gente conversar, né, fiquem à vontade para fazer mais perguntas, a gente falar mais sobre esse assunto, sobre novos jogos que a gente vem fazendo aqui na UFLA e outras questões envolvendo história da cosmologia. A gente tem o Cosmic, que foi muito legal, mas a gente percebeu que ele funcionou bem porque o professor Vitor, ele estava fazendo mestrado na USP, já tinha terminado o mestrado, mas ele tinha feito mestrado na USP, recebeu uma bolsa, era um cara muito bem formado. Acho que o Alê teve um probleminha com conexão, né? Travou aí, vamos ver. Daqui a pouco volta, vamos aguardar. O problema é que ele não sabe, né? Aí ele fica... Deixa eu ver. Vai saber em breve. Quando a gente pedir para ele voltar tudo, tadinho. Não, quando ele voltar lá no meio do assunto. Enquanto ele não volta, deixa eu só fazer uma pergunta que talvez eu tenha ficado perdida. Ele está aplicando esse jogo na turma de ensino na UFLA, é isso? É isso. Tá, legal. Quer dizer, teve a parte, o Cosmic original foi desenvolvido
né, durante o doutorado dele, a aplicação. Uhum. Agora é que ele ia narrar sobre o depois, né? Uhum. Que ele falou que ele aplicou 2 fases do jogo e a terceira nunca deu tempo. Imagina o semestre inteiro, né? Muita coisa, realmente. Exatamente. Incrível. Essa primeira fase foi no ensino em escola pública, não? É isso que eu tô na dúvida. Eu acho que foi, pô. Ele disse que os alunos gostaram bastante e tal. Aluno de universidade é obrigado a gostar. Sim. A primeira e segunda fase foram desenvolvidos com alunos do ensino médio. Ah, tá. De escola pública? Eu não tenho certeza se era pública ou uma escola da rede privada em São Paulo. Mas era ensino médio. A USP tem colégio de aplicação, alguma coisa do gênero? Não que eu saiba. Uhum. Lázaro e Eduardo estão falando de escola pública ali no chat. Tá. Estadual. Tá, peraí um instante. Deixa eu... Você conseguiu mandar alguma mensagem para ele, Jaime? Mandei, eu vou tentar ligar agora. Tá. Assim. Alexandre? Eu voltei agora. Deixa eu desligar aqui e falar com você na frente de todo mundo, então? Pronto, só estava contando para ele o ponto onde ele tinha travado. Ele estava prosseguindo, falando, etc., mas não tinha notado que tinha caído. Normal. Isso acontece. Então, peraí, gente, deixa eu ver onde eu parei aqui. O Jaime acabou de me falar onde eu parei, né? Eu vou apresentar de novo. Foi nesse slide aqui, Jaime? Tá, não está aparecendo. Agora tá vindo aí. Aí. Isso. Não, antes. Não, depois. Foi depois. Vamos ver. Aqui eu já falei do jogo, então. Né? Isso. O enredo, estrutura do jogo. Isso, perfeito. Novos jogos? Novos jogos. Aí. Isso, tá. Não, então eu já estava acabando, ainda bem, achei que era mais tempo. Então, agora, depois do doutorado, né, eu passei como professor na UFLA e como eu falei antes, o jogo deu muito certo, né, porque o professor Vitor era muito bem formado e tinha uma bolsa para ter reuniões semanais com a gente, então tinha tempo, né. Tinha uma equipe apoiando ele e mesmo assim a gente levou um bimestre e teve alguns problemas e tal. Na tese a gente discute algumas questões, algumas dificuldades que aconteceram no jogo, mas mesmo assim foi legal.
Eu achei que foi uma experiência muito produtiva. Mas agora na UFLA a gente tem enfatizado mais jogos mais curtos, mais simples, e que possam ser usados para os professores reais, né, que não tem tanto tempo, não tem uma equipe de apoio com tanto tempo disponível, enfim, questões mais pé no chão, né, mais factíveis de um professor sozinho ter coragem de levar. Então sempre a gente tenta articular ou história da física, ou ciência, tecnologia e sociedade, e aí uma proposta que eu tenho, que tem me inspirado bastante a fazer novos jogos, é um RPG de máquinas térmicas, feito pelo Diego Sábica, né, um mestrado profissional lá da Federal do Rio Grande do Sul, e a gente tem tentado aprofundar também outros conceitos e outras ênfases educacionais, né, outros temas de física moderna e contemporânea. Aqui são exemplos dos cartõezinhos, outros slides, né, que deviam estar lá antes, mas eu já passei. Então, o pessoal lá da USP, o Fernando Domingos, é um aluno que se formou na licenciatura em UFLA, fez TCC comigo, e agora ele está fazendo mestrado lá com o João Zanetic na USP. Ele está estudando um episódio da história da astronomia e cosmologia, né, que é o teste da relatividade geral usando um eclipse, que aconteceu, inclusive uma das expedições foi aqui no Brasil, né, em Sobral, e aí é um episódio muito interessante porque mostra as tensões que aconteceram na guerra entre a Alemanha e Inglaterra, né, o Eddington era inglês, o Einstein alemão, isso aconteceu na Primeira Guerra, e a ideia dele é fazer narrativas históricas, não necessariamente um jogo, né, mas um texto em que você interrompe a narrativa e discute e faz discussões sobre a natureza da ciência, sobre questões envolvendo dilemas morais, porque o Eddington era Quaker, pacifista, e foi convocado para lutar na guerra, e tinha essa questão de tensão, né, ele estava testando a teoria do inimigo, enfim, um monte de questões morais envolvidas aí, né, em meio à guerra, em relação da política com a guerra. E aí o Fernando vai meio que adaptar uma estrutura parecida com a do Cosmic, mas com ênfase nas expedições no Brasil, em Sobral, né? Já tinha um cartãozinho no Cosmic sobre essa expedição, mas ela era um cartãozinho no meio de vários cartõezinhos que os estudantes viam, então o Cosmic tem essa questão, assim, foi um jogo legal, mas ele é um jogo muito, pode-se dizer, superficial sobre a história, né? Como a gente abarcou muito um episódio histórico com muita informação, muitas pessoas e tal, cada episódio histórico foi pouco aprofundado, né? O Fernando já vai pegar esse caso específico do Eddington e ir bem mais a fundo fazer uma sequência didática só sobre isso. Aí outros alunos da UFLA, da graduação principalmente, o André, o Johnny, o Wanderson acabou de entrar no mestrado agora, e o Felipe, que é aluno tá aqui assistindo, né, aluno do mestrado profissional, tem trabalhado com história da física nuclear, principalmente envolvendo bombas, e também dilemas morais acontecendo durante a guerra, né? Então eles estão fazendo RPGs, narrativas interrompidas, e outras propostas, né, jogos de tabuleiro, no caso do André, envolvendo esse episódio histórico. E aí tem um jogo que é inspirado na série espanhola Ministério do Tempo, tem essa coisa de viagem no tempo, né? Os investigadores viajam no tempo e tentam manter a história inalterada, enquanto os vilões querem mudar a história. A Samantha também foi aluna do mestrado profissional na UFLA, ela fez um texto inspirado na peça de teatro Copenhague, do Michael Frayn, que trata do Bohr e do Heisenberg, investigou numa escola estadual em Perdões, aqui perto de Lavras, em Minas, investigou a visão dos alunos sobre física nuclear. Essa peça de teatro trata do encontro do Bohr e do Heisenberg durante a Segunda Guerra, né? Por que eles tinham se encontrado no meio da guerra em 1941, sendo que o Bohr era dinamarquês, né, um país que foi invadido pelos alemães, e o Heisenberg alemão, eles eram muito amigos antes, e tem toda essa questão envolvendo espionagem e criação de armas na Segunda Guerra, e os dilemas éticos envolvendo bombas nucleares, né? Vários alunos têm estudado ética e continuam com essa questão, né? O Einstein, que mandou uma carta para o presidente sobre a bomba, o Projeto Manhattan, e dilemas sobre usar ou não a bomba contra o Hitler, contra o Japão. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem começar a conversa, acho que agora a gente pode começar. Bem, pessoal, quem quiser colocar pergunta no chat, podem colocar. Ale, eu vou furar fila, vou fazer a primeira pergunta. Então, Ale, eu como professora do ensino médio, a gente tem essa correria de
de conteúdo, né? A preocupação do conteúdo, vestibular e etc. E aí, inclusive, uma coisa que eu abordo na minha dissertação de mestrado é que é o professor de biologia que ensina os conceitos iniciais de física no ensino fundamental, né? E aí, no caso, eu tenho 2 perguntas para te fazer. O que você acha, né, do professor de biologia apresentar os conceitos iniciais da parte de física, de astronomia, de cosmologia, ali, aquele iniciozinho, né? Se você acha que o ensino, o aprendizado que ele teve na graduação é suficiente para que ele passe esse conteúdo. E a outra pergunta é como você acha que a inserção da cosmologia pode ser feita no ensino médio mediante essa correria que a gente vive no nosso dia a dia? Legal, 2 perguntas muito boas. Bom, começar com a questão do ensino fundamental, né? Olha, no mundo ideal, eu não vejo grande problema nessa proposta nova, que começou com os PCN, está sendo aprofundada na BNCC, de que a gente não tenha mais disciplinas bem definidas e que o ensino seja feito com base em temas, né? Temas transversais, interdisciplinares. E aí o ideal é que, deixando claro que eu estou no mundo das ideias primeiro, né? Esquecendo como é a formação atual dos professores e como são as escolas hoje, pensando que os professores que a gente vai começar a formar a partir de hoje, eles podiam ser bem preparados para, independente se sejam biólogos ou físicos ou químicos, que eles tenham habilidade para lidar com questões interdisciplinares. E cosmologia é uma questão interdisciplinar, né? Eu sou físico, então você tem que saber física, com certeza, alguns conceitos de física para tratar de cosmologia, mas eu não vejo por que não alguém formado em biologia, se for preparado para isso na graduação, abordar a cosmologia nas primeiras séries do ensino fundamental. Eu acho que é possível e a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? O que vai precisar para isso? O aluno de biologia, ou o aluno de pedagogia, qualquer outro aluno que não seja físico, ele vai ter que ter disciplina sobre conceitos, sobre história e filosofia da ciência, sobre estratégias diferentes para levar, enfim, disciplinas de ensino de ciências, né? Sobre CTS, enfim. E ele vai ter que ter experiência com projetos interdisciplinares. Para a gente da física também é difícil, né? Eu dou a disciplina de CTS e a gente tem que falar de fontes de energia, de meio ambiente, e essas questões envolvem química, envolvem biologia, a gente não teve formação para isso específica. Então, deixando claro que no mundo das ideias, eu gosto da ideia de projetos interdisciplinares. Agora, no mundo real, sabendo que os professores de ciência são quase todos formados em biologia e que na formação inicial deles não tiveram nada de física, aí a questão fica muito mais difícil, né? A gente tem que ter aí alguma solução paliativa enquanto a formação não é ideal, como a gente gostaria e tudo mais. E, por exemplo, um colega meu, da USP, ele é físico, ele sempre gostou muito de propostas interdisciplinares, ele tentou dar aula na Prefeitura de São Paulo nos anos iniciais do ensino fundamental. Com essa argumentação, né? Pô, eu sou físico, por que é biólogo que tem que dar aula de ciências, né? Eu posso estudar biologia assim como os biólogos. E ele teve que entrar na justiça, porque deu um problema sério, assim, ele não conseguiu, com a formação dele de licenciatura em física, eles alegaram que ele não tinha lá umas disciplinas de ensino de ciências, e realmente é muito difícil para os físicos atuarem nos primeiros anos do ensino fundamental, na prática. Então, na prática, as questões são sempre mais complicadas, né? E aí, nesse caso, eu realmente não sei muito o que dizer. Para o mundo real, é quase que impossível. Para um biólogo que não sabe nada de astronomia, não sabe nada de física, que não vai ter tempo de voltar para a sala de aula, dar aula, mas ele não vai conseguir, não tem como, né? Tem tarefas que são impossíveis, né? O ideal seria ter cursos de formação continuada, ele ter tempo de vir para a universidade, ter aula sobre cosmologia para poder fazer isso, né? Mas nem sempre isso é possível. Agora, a sua segunda questão sobre como, bom, tem todas essas pressões sobre a gente, vestibular e tudo mais e tal. Eu participei, ano passado, de um congresso, e estava lá a professora Andréa Guerra, que é daí do Rio, né, do Cefet do Rio de Janeiro. Ela trabalha com história também. E eu gostei muito. Alguém perguntou uma coisa parecida para ela, do tipo, muito legal essas coisas de história aí que você está apresentando, mas como é que faz para ensinar isso no mundo real, né, que tem vestibular, tem Enem, sei lá o que e tal. E eu gostei demais da resposta dela.
Ela falou, olha, eu sou professor do ensino médio, no Cefet eles dão aula, ela dá aula na faculdade, no mestrado, orienta no doutorado, é uma pesquisadora excelente na área dela, mas dá aula também no ensino médio, no Cefet. Então eu tenho que me preocupar com o Enem, meus alunos aqui do Cefet querem passar no vestibular, então eu não posso ignorar isso, né? Claro que jamais que ela vai treinar eles para o vestibular. A visão educacional dela é toda mais ampla, tá? E ela traz outras coisas, mas ela tem que se preocupar minimamente com o vestibular. Mas o que ela sempre argumenta para eles é que hoje em dia, se você quer passar num curso bom no Enem, uma das coisas que conta mais é a redação. O número de questões de física que cai na segunda fase do Enem, o tanto de pontos que te dá é desprezível perto do tanto de pontos que você vai tirar na redação. E se cair um tema na redação e você sabe escrever, sabe argumentar, você sabe sobre a natureza da ciência, tipo de argumento, esse tipo de coisa, você vai ganhar tantos mais pontos que não tem problema você errar uma ou duas questões que você deixaria de acertar se você tivesse um ensino mais tradicional voltado para o vestibular, sabe? Você ia ganhar lá 1 ou 2 pontos se você ficasse aplicando fórmula em vez de estudar sobre história da cosmologia, você vai ganhar muito mais pontos se você souber ler, pensar e argumentar. Com a redação, o professor de física ajuda na redação também, né? Redação não é só professor de português. Então, eu acho que todo professor de toda matéria tem espaço, sim, para cumprir o que os alunos querem, que é passar no vestibular e atender aquelas questões mais decorebas, mas o vestibular está mudando, boa parte do Enem você consegue resolver com base em leitura e interpretação de texto, você não precisa mais ficar gastando um bimestre inteiro de aplicação de fórmula e circuito elétrico, sei lá o que, aquelas coisas que não servem para nada, além de treino para o vestibular, e você pode ter tempo para essas abordagens diferentes. E pelo menos lá no estado de São Paulo, quando o professor Vitor estava lá, a gente tinha liberdade para isso no estado, né? Estava lá no caderno do professor que ele tinha um bimestre para astronomia. Por isso que a gente podia ficar um bimestre discutindo astronomia, gravitação, conceitos de mecânica. Então, nós vamos aprender um monte de coisa que cai no vestibular, além de cosmologia, né? Não foi assim também, a gente ignorou o vestibular e ficou um bimestre pirando só em cosmologia. E em Minas, eu sei que... Agora eu continuo, né, no PIBID, residência pedagógica, estágio aqui. Eu sei que os professores têm liberdade. Claro, tem lá umas questões da CBC, uns cabrestos, os professores têm que obedecer a certas regras, mas sempre tem espaço para a gente fazer abordagens diferentes. E essas abordagens parecem, assim, à primeira vista, muito malucas, muito diferentes do que a gente está acostumado, mas elas não são tão loucas assim, sabe? Tem como conciliar, quando você se acostuma a dar aula de um jeito diferente, e meus alunos já estão se acostumando comigo, né? Eu dou um monte de disciplina só com essas propostas diferentes, assim, usando texto, usando debate, usando esse tipo de coisa, em que o conceito está no meio, né? Está embrincado. Então você acaba aprendendo o que você precisa lá para o vestibular também, com base nessas abordagens alternativas. Alexandre, só uma coisa, assim, o teu vídeo está desligado. É para não cair a internet? Ah, beleza. Tá, então, Natália, rola a bola aí. Assim. Obrigada, Jaime. A Marcela tem 2 perguntas. Marcela, quer abrir o áudio para poder fazer as perguntas? Posso. Bem, eu queria dizer que foi um prazer ouvir o Alexandre. Eu corri para assistir, porque eu sou cosmóloga, então eu me interessei muito pelo assunto. E eu fiquei muito, assim, surpresa, né, com essa possibilidade desse jogo, né, que vocês criaram e que é possível discutir muitas coisas. Mas eu fiquei um pouco na dúvida sobre o público-alvo desse jogo. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, você pode aplicar tanto para escolas públicas, né, com essa ensino médio, né, que você pode discutir esses textos, e você também poderia aplicar isso para o nível de formação de professores, é isso? É isso mesmo. E aí, desculpa, pode falar. Não, pode falar. E eu queria saber o que você eleva o nível, assim, na abordagem, né? Quando você está discutindo isso no ensino fundamental ou quando você está discutindo isso na formação de professores. Eu queria saber, particularmente, se você aborda a questão do fazer científico, né, entre os professores, né? O que é ciência, né? Ciência só é ciência quando se tem dados. É possível discutir isso, fazer científico dentro desse jogo? Legal, muito bacana a sua pergunta, eu agradeço.
o jogo ele fazia parte de um projeto da FAPESP, né, que a ideia final era levar para o ensino médio. Então esse é o público principal, então eu sempre apresento ele assim. Mas no processo, né, eu fiquei anos com a equipe produzindo esse jogo, ele foi testado em tudo quanto é contexto possível, né. Eu pedi para os meus... O Vitor morava comigo na época, e então a gente jogou no começo em casa, com nossos colegas de república e tal. Eu pedi para os meus colegas da pós-graduação jogarem comigo, gente que não tinha nada a ver com a física. Então eu joguei com os químicos, o pessoal da pós-graduação em História. Joguei com os meus colegas do bacharelado lá em São Carlos, porque depois eu fiz a graduação em São Carlos, depois vim para São Paulo, e voltei para o bacharelado em São Carlos. Então meus colegas do bacharelado jogaram comigo também. Enfim, o jogo ele é muito maleável, né? O professor pode, desde fazer uma abordagem super superficial na física, que é o que a gente fez no ensino médio, então eles quase que não tinham pré-requisito matemático para jogar o jogo no ensino médio. A gente ensinou eles a fazer gráfico de lei de Hubble e tratar a questão de regressão linear, esse tipo de coisa no ensino médio. Até com os bacharéis, né? O pessoal lá já era formado, tal, eles sabiam tudo de física. Então a gente entrou em um monte de discussão super sofisticada de cosmologia jogando com eles. Então ele é basicamente uma estrutura geral de leitura e discussão de textos, e você pode ir tão fundo quanto você quer. Com o pessoal do PIBID eu também fiquei bastante tempo jogando com eles na UFLA, e aí tinha uns alunos bem interessados, e a gente ficou várias semanas jogando o jogo, e aí alguns entravam bem a fundo, na questão conceitual, estavam afim, ou na história e tal. Enfim, ele é muito... A cada contexto você pode decidir o que você quer. Como professor, né, o que você quer problematizar. E dá até para... Não é muito difícil você pegar as fichas do jeito que estão e você não tratar a cosmologia. Você pode usar o mesmo jogo para ensinar outra parte da física, porque tem umas fichas lá de mecânica quântica, de relatividade. Ou se você quiser não ensinar física também, se quiser ensinar a história da Primeira Guerra Mundial e ignorar as teorias, você também consegue, né? Ele é bem maleável. Legal. E a última pergunta, eu gostaria de saber, assim, pela sua trajetória, pela sua formação, né, que você tem a formação em física, depois fez um doutorado sanduíche bem importante, né, na parte da história, né, então, para você, né, o que é o fazer científico? Como que você olha o fazer científico numa visão moderna, né, claro, né, igual você falou que a cosmologia, né, a gente tem, hoje em dia a cosmologia ela é diferente, ela tem um conjunto de dados, né, coisa que na década de 70 a gente não tinha, né, então como que você olha hoje essa disponibilidade de dados e como isso influenciaria, né, assim, para você a maneira moderna de se fazer ciência na área de cosmologia? Legal. Eu acho essa pergunta bem pertinente, bem importante, mas você disse que você é cosmóloga, né? Uhum. E aí me lembrou a Vivian, que já me mencionou aqui no começo da palestra, que foi uma colega do CCD, que é cosmóloga também hoje em dia, professora lá nos Estados Unidos, e eu sempre discuti muito com ela como ensinar cosmologia no CCD, né? E a gente tinha visões opostas, porque era cosmóloga, estava muito mais interessada na cosmologia contemporânea, atual. E quantitativa, talvez, né? Ela não é da educação, né? Ela é cientista atuante, e aí ela olhava as coisas que eu propunha, e ela falava, pô, muito legal, dá pra ver que é bem feito, né? Você tem um trabalho aí, mas ela achava uma puta perda de tempo. Falava, pô, como você fica aí esse tempo todo, anos e anos estudando esse negócio, e você gasta um tempo desproporcional para a teoria do estado estacionário lá da década de 50, que é uma teoria errada, ou a teoria da luz cansada lá da década de 30, que é uma teoria errada, né? E aí é normal, né? Questão de visão diferente. Eu entendo a visão dela. Ela está muito mais interessada na cosmologia da década de 70 para frente. E eu sou bem o oposto, sabe? Até por questão de formação, eu só fiz uma disciplina de cosmologia da graduação, então eu não tenho bagagem matemática para entender teoria de cordas e as coisas que a Vivian trabalha hoje em dia. Eu sempre fico tentando acompanhar e ela me dizer o que ela está fazendo, então para mim é muito difícil. Então eu confesso que meu mestrado não...
Desculpa, minha pergunta nem era uma questão assim, eu sei que você não é da área da cosmologia, né, mas eu gostaria até de uma visão realmente filosófica, né, porque a discussão que você traz é uma discussão muito importante, né, porque será que a gente está fazendo ciência, né, atual, né, naquela maneira assim tão quadradinha, né, de tentar comparar a sua teoria com os dados e está perdendo toda essa possibilidade, né, do ponto de vista mais filosófico mesmo. Então, por isso assim que eu encaro o seu trabalho assim, muito importante para cientistas, né, em geral, ter esse tipo de discussão. Né? Então, eu não estou realmente com essa pergunta querendo que você responda algo assim, né, da área mesmo técnica, né, mas a questão da sua visão do fazer ciência, né, baseado nesse todo o seu estudo. Não, mas eu acho que sua pergunta é muito pertinente mesmo para o ensino, né, não só pensando você como cosmóloga atuante, né? Porque realmente o meu jogo é um jogo que eu acho que é muito legal para discutir essa visão histórica, mas ele tem realmente essa lacuna que eu não vou poder nunca completar, né? Que a gente chega na história, mas na história tem a radiação cósmica de fundo, 1965. O que acontece depois, eu falo, bom, aí é com vocês, gente, eu sei tanto quanto vocês. Quer dizer, não, claro, né? Eu fiz doutorado em História da Cosmologia, então eu consigo acompanhar alguma coisa a mais que os alunos do ensino médio, mas não muito. Né, eu tô vendo documentário e tal, essas coisas assim. E agora, respondendo como historiador da cosmologia, né, que eu estudei até a década de 60, eu acho que mudou muito, né, o jeito com que se fazia ciência da década de 30 para a década de 60. Até a década de 30, vários estudos aí de história, de sociologia da ciência mostram que caras como da geração do Einstein, do Bohr, eles tinham uma visão de ciência, pode-se dizer, um pouquinho mais romântica, né? Em que dava para uma pessoa sozinha ficar filosofando e tendo contato mais próximo com os orientandos. Né? Os físicos aqui na USP, na década de 30, eram formados no departamento de ciências e letras, né? Ciências humanas. Então era uma área muito diferente do que é a física hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, começou a Big Science, né? Essa coisa dos grandes laboratórios, os papers começaram a ser assinados por centenas de pessoas e grandes consórcios e centenas de pessoas em colaboração em vários lugares do mundo. E a cosmologia entrou nessa, né? Então os dados de cosmologia hoje envolvem os grandes telescópios e consórcios e um monte de coisa. Isso é muito diferente da ciência que a gente vê no Cosmic. Então é realmente uma questão assim, seria interessante uma outra sequência didática distinta do Cosmic para mostrar um pouco disso, né? Como que é a ciência sendo feita hoje, no LHC, enfim. Ela é muito diferente da ciência até a Segunda Guerra Mundial, né? Essa nova geração que veio aí do Feynman para frente, né? É uma geração até filosoficamente, educacionalmente muito diferente, muito mais pragmática, né? A física americana começou a ser liderante e o modo de pensar americano permeou a física toda no mundo todo, né? A física brasileira herdou muito essa tradição americana depois da Segunda Guerra Mundial, em que os físicos começaram a ser muito mais treinados para resolver problemas e não tinha essa questão lá dos físicos europeus até a década de 30, que era uma física muito mais filosófica, muito mais contemplativa, né? Então essa questão sobre como que a ciência é feita é bacana de ver como isso foi mudando ao longo da história, né? Uhum. E você colocou um ponto bem importante, né, da questão hoje do coletivo, né, você citou grandes colaborações, né, mas, por exemplo, eu e o Jaime, né, a gente trabalha na área de cosmologia, gravitação, a gente não participa de nenhum grande laboratório, mas o nosso fazer científico é coletivo, né, então a ciência hoje em dia é coletiva, a validação da nossa pesquisa é feita pelos nossos pares, né, então hoje a gente pode dizer, né, que a ciência é uma atividade realmente coletiva. E só para encerrar, eu gostaria só de deixar uma provocação, né, como cosmóloga, eu posso dizer que hoje em dia, né, com essa quantidade de dados que a gente tem num grande impasse, que é decidir, né, tem vários modelos para poder explicar razoavelmente bem, em concordância, né, um conjunto de dados. Então, qual o modelo que a gente vai escolher, né? Porque, às vezes, a barra de erro, né, os dados experimentais têm uma barra de erro tão grande que você não consegue discriminar entre uma teoria e outra. Então, a gente aprendeu, né, historicamente, né, a usar aquela navalha de Ockham, né? Que o modelo mais simples seria, né, o modelo escolhido. Aí eu gostaria só de provocar um pouco, porque hoje em dia a gente tem usado muito a estatística bayesiana. Né? A estatística bayesiana, quando você supõe alguma coisa sobre o modelo, né, a sua
digamos, crença sobre o modelo afeta o resultado. Então, esse teorema de Bayes, existe muita discussão nele, até na parte da filosofia, né? A gente usa isso muito hoje em dia. Então, a gente sempre penaliza o modelo, né? Pelo número de parâmetros livres que ele tem, né? Porque, claro, que ele facilita, né? Na hora de fazer um fit de uma curva, isso é bem interessante, assim, dá para tratar isso com gráficos também, né? Uma maneira de transformar isso numa maneira mais palpável para usar também junto com o jogo, né? E o modelo mais aceito, a gente diz qual é o mais provável frente às nossas crenças e frente ao conjunto de dados. Então, a gente fala muito em probabilidade, e não mais só a navalha de oca, o modelo mais simples, com o menor número de parâmetros. Então, é só uma provocação para, talvez, tornar isso um pouco... Eu não saberia fazer isso, por isso que eu estou falando isso para você, mas uma provocação aí para... chegar nessa parte do fazer científico moderno, eu acho que seria bem interessante. Eu agradeço. E desculpa me estender muito. Imagina, eu que agradeço. Muito interessante seu comentário. Bacana. Ideia bem interessante ser explorada. Bem, vou continuar vendo aqui o chat, tá, Ale? Ale, eu sou íntima do palestrante, gente. A gente se conhece há mais de 15 anos e eu tô me controlando para não te chamar de Ale, mas... Não, pode chamar de Ale, eu gosto. Não pode chamar, então tá bom. Ó, o Júlio colocou aqui. Jogos pressupõem que um aluno ou uma equipe ganha e outra perde. Pode ser um troféu, uma medalha ou mesmo chocolate. Qual a premiação para quem ganhou o jogo? Isso pode criar uma competição, disputa entre grupos? Como trabalhar isso? Essa pergunta é muito legal. O Vitor, que era o professor, ele é um cara que entendia muito pouco de jogo. Acho que ele entendia menos que eu. E ele tinha uma visão bem antiga. E a gente não é tão velho assim, né? Hoje a gente está um pouquinho mais, mas na época a gente era mais jovenzinho. Para ele, jogo era banco imobiliário, War, esses jogos competitivos. E para ele era bem isso. Não, jogo tem que ter ganhar e perder, não pode ter essa coisa de jogo colaborativo. E aí eu fui na dele, né? Então o Cosmic é competitivo, ele não é colaborativo, e o Vitor enfatizou muito essa questão de que para os alunos se motivarem tem que ter um prêmiozinho, e no caso ele dava desde prêmio moral, assim, medalhinha, sei lá o que era, mas até com nota. Ele falava, não, dependendo de como vocês se portarem, não ganhar o jogo do ponto de vista que se você perder, der azar, você vai ter uma nota ruim, isso não, né? Porque seria um problema educacional. Mas os estudantes, para tirarem nota no jogo, eles tinham que se engajar, tinham que participar. Então ele dava, era o professor e tem um júri no jogo, né? Que o júri era feito de alunos. E o júri ia decidir se é um bom ou mau argumento, ia levar em conta a participação no jogo, afinco, né? Para dar nota. E esse eu acho que é um dos principais problemas do Cosmic, é uma das coisas que eu menos gosto nele. Por quê? Porque depois, quando eu comecei a entender mais de jogo, eu vi que não é verdade isso. Principalmente para essa nova geração. Para eles, o jogo não tem que ser competitivo como o War e o Banco Imobiliário, esses são os jogos da nossa geração, né? A imagem que a gente tem de jogo. Hoje em dia tem um monte de jogo que é cooperativo, que não tem RPG, não tem ganhador, não tem perdedor, e os alunos piram e ficam anos jogando aquele negócio mesmo sem ganhadores e perdedor. E aí agora que a gente está fazendo mais jogos educacionais, com gente que entende do assunto, né, meus alunos de TCC aí, tem uns gamers que entendem bem mais, eles têm abdicado essa questão de ter que ter muita competição, porque a competição é realmente um entrave, né, uma coisa que você tem que ficar gerenciando ali para não dar problema. E aí os novos jogos a gente tem essa preferência por jogos mais colaborativos, né? Por exemplo, tem um jogo que eu comprei quando estava no Canadá e achei um barato, eu jogo com o pessoal aqui sempre que eu quero dar um exemplo de um jogo bacana para eles se inspirarem para educação, é o Pandemic, super atual, né, sobre pandemia, em que todos os jogadores são... Cada um tem um papel diferente e eles atuam em equipe. Então tem o cientista, tem o cara que faz pesquisa no laboratório, tipo um técnico, tem o cara que é bom de levar as pessoas para lá e para cá, tipo um transportador, jornalista, enfim, tem várias profissões e todo mundo junto tem que atuar contra a doença que vai se espalhando pelo mundo, e tem vários tipos de doenças, variantes e tal, e eles têm que ganhar da doença, então todo mundo contra a doença, o problema é o tempo e a doença que vai aumentando, então os alunos se engajam em equipe para atuar junto, não é um contra o outro,
é muito mais legal educacionalmente esse tipo de jogo, né? Não incita competição entre si, mas todo mundo junto com um objetivo comum, né, para ganhar da doença. Legal. A Júlia colocou aqui o comentário que ela ia falar desse jogo, e o Demison falou que tem jogo que dá empate, né? Tem. Então, em geral, os alunos não gostam, né, quando dá empate, daquela sensação de frustração. Júri simulado tem muito isso, né? Porque você divide a sala no meio, metade vai argumentar que o universo é estático e outro universo é expansão. Isso eu fiz muito antes do Cosmic, né? Um tipo de jogo mais simples. Esse aí, quando você fala que dá empate, eles querem te matar. Fala, pô, a gente ficou aqui aulas e aulas, debatendo, às vezes vai falar que empatou. Eu quero saber quem ganhou, né? Então. olha só, a Luciane disse o seguinte, que no curso de Ciências da Natureza é justamente para suprir a área do ensino fundamental 2 de ensinar ciências para o 9º ano. Isso quando a gente estava conversando, você estava falando sobre a pergunta que eu fiz. Então ela colocou essa observação aqui. O Demison colocou, melhor estudar um plano inclinado? Ô, Demison. Eu falei isso no passado. Então, no Agora passado, está fora de né? contexto. É que eu tô falando, quando ele respondeu a minha pergunta, né? E aí a Júlia colocou, isso tudo há 20 minutos atrás, tá, Ale? Você estava ainda respondendo a minha pergunta. Alexandre, achei ótimo você ter abordado a problemática de não só jogar informação para o aluno, mas ensinar o método científico enquanto se ensina a ciência em si. Muito importante mostrar desde cedo como se faz para formar hipóteses, criar perguntas, buscar respostas, testar e etc. E mostrar que é algo dinâmico, algo essencial para combater essa nova onda horrorosa negacionista, que existe simplesmente porque as pessoas não entendem o que é ciência em sua essência, seja biologia, química ou cosmologia. E o Eduardo e a Nathalie concordaram com a Júlia. A Nathalie ainda completou. A ignorância perde diante de boa informação, estudo e conhecimento adquirido. Legal. Deixa eu aproveitar e comentar isso. Saiu no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, acho que esse ano, se não me engano, no começo desse ano. É o último número do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, um dossiê especial sobre pós-verdade. Tem uns artigos muito legais, tem do professor Fábio, que dá o UFLA, tratando essa questão de terraplanismo, né, é o tema do Fábio, e outras questões interessantes sobre vacina, tal, Covid, e eu publiquei um artigo sobre história da cosmologia nesse dossiê também. Aí eu comparo duas visões da história da cosmologia. Uma mais racionalista, que é a mais comum, né, nos livros didáticos, nos documentários, que meio que mostram a evolução das teorias cosmológicas como um processo racional, usando a teoria do Lakatos, né, que é um filósofo da ciência racionalista, em contraste com uma outra visão relativista, inspirada no Paul Feyerabend, que é um epistemólogo que fala que a ideia de progresso é problemática e que, em geral, a ciência não avança, né? As pessoas vão morrendo e aí as novas teorias vão ganhando em jogos de poder, em disputas, e não é um processo assim tão racional, que faz com que as teorias vão mudando. E aí eu vejo essas duas visões da história da cosmologia usando esses dois cosmólogos, e comento isso aí nesse contexto de negacionismo, de crise da autoridade da ciência, de pós-verdade, né? E, então, quem quiser dar uma olhada, esse último edição especial do Caderno Brasileiro está bem legal. Ó, só para continuar falando do jogo, a Júlia falou que empate não dá, e ela falou que é muito legal esse último comentário que você fez, e falou, se der, manda aqui para a galera ou por e-mail, sei lá. Então, se tiver algum link, alguma coisa assim, coloca aí no chat, Ale, para a galera ter acesso. Eu vou mandar por e-mail pro Jaime. Então manda pro Jaime, que o Jaime manda pro Demison, que o Demison manda pra Júlia. Né? Porque a Júlia foi aluna do Demison, né? Isso. Deixa eu voltar aqui, só para organizar aqui. O Felipe, você já colocou o seguinte, você já pensou em adaptar esses jogos para alunos especiais que estão no ensino médio? Não, nunca, nem eu, nenhum dos meus alunos, a gente não teve não tivemos essa oportunidade, né? Eu acho importante, acho legal. Se algum aluno quisesse, eu com certeza ia incentivar ele a fazer isso. Mas eu mesmo nunca fiz. Beleza. O Satish tem um comentário. Satish, cadê ele? Ok, obrigado.
Ok, Alexandre, você falou sobre o eclipse de 1919, né? Que fez de Einstein uma celebridade. Mas quero chamar a atenção para um ponto que poucas pessoas sabem. Havia outra tentativa de medir a curvatura da luz no Brasil em 1912. Você conhece sobre essa coisa? Em Passa Quatro? 1912. É, Havia outra tentativa de medir a curvatura da luz durante um eclipse, no Minas Gerais. Sim, Passa Quatro em Minas Gerais. Esse meu aluno tem estudado isso. Isso. Mas não teve sucesso, né? Naquela época, Einstein cometeu um erro no cálculo. Né? Se essa medição fosse bem sucedida, né? Teria provado que a relatividade geral estava errada. Né? Por isso, então, Einstein teve sorte. Recentemente saiu um artigo no Nature Astronomy. Acho que ano passado, né? Ano passado, acho que. É uma coisa interessante, né? E estou falando isso porque aconteceu no Brasil, né? Sim. O papel fazer Einstein uma celebridade, por isso. Obrigado. Só que queria chamar a atenção para este ponto. Obrigado. Alexandre. Tá dando retorno. Eu acho que enquanto o microfone dele estava aberto, né? Agora parou, né? Ou não? Não. Então queria agradecer a pergunta, realmente. Alexandre, só um instantinho, só para ficar claro, porque como o áudio dele estava meio ruim, se você puder reproduzir pelo menos o princípio da pergunta, né? Ou da colocação que ele fez, seria legal. Pode deixar. Bom, então ele estava chamando a atenção para um episódio interessante, mesmo que eu também não conhecia, até bem pouco tempo, ano passado, em 2019 teve um congresso na USP, eu fiquei sabendo dessas histórias, porque eles estavam comemorando 100 anos, né, da relatividade geral, aí saíram alguns estudos históricos recentes retomando esse tipo de coisa. Mas teve várias expedições antes dessa expedição famosa em Sobral, algumas em Minas Gerais, em Cristina, e isso é uma oportunidade boa, né, para a gente levar para o ensino também o papel do Brasil, né, na história da ciência, discutir um pouco de história da física no Brasil, que é um tema que tem me interessado também. Eu publiquei um artigo com o professor Videira, também daí do Rio de Janeiro, né, da UERJ, sobre o Gleb Vatag em física no Brasil, ano passado, e estou estudando o Schoenberg agora também, o Mário Schoenberg, físico brasileiro que estudou a história da origem dos elementos químicos, astrofísica, né, com o gama, o processo de perda de energia das estrelas. E esse é um tema importante em educação e história da ciência, né, a gente começar a trazer mais as contribuições dos físicos, astrônomos, e no caso dessas expedições, é mais da população brasileira, né, que acolheu esses cientistas que foram lá para Minas e tal. O Fernando tem prestado atenção, meu orientante de mestrado, né, tem prestado atenção nisso mesmo, é um episódio interessante para a educação. Espera aí que eu vou continuar aqui. A Marcela colocou uma observação. Teve em Passa Quatro e uma expedição em Cristina também, que ninguém fala. E a Júlia colocou, gente, infelizmente tem uma reunião agora e tem que sair. Parabéns, Alexandre, obrigada para todos e todas. Eu leio tudo, tá passando, eu tô lendo. Marcelo, você podia dar mais detalhes? Eu acho que eu nunca ouvi falar nessa de Cristina. Tá, essa de Cristina, ela foi, na verdade, uma iniciativa do Observatório de Córdoba na Argentina. Tá? Então, não foi uma equipe brasileira, mas tem um relato histórico, né? Porque a movimentação, né, da cidade saiu na mídia. Então, tem todo esse rebuliço histórico, né, e que ficou perdido ao longo do tempo. Né? Então, a gente já sabe de Passa Quatro, né, há algum tempo, e essa de Cristina, eu vou até colocar, de repente, um link aqui que comenta brevemente sobre Cristina.
Mas lá no Observatório de Córdoba, na Argentina, eu cheguei a ver algumas fotos, né, dessa equipe. Tá? Então, eu vou colocar um link aqui no chat, e aí vocês olham uma foto. Ô, Marcelo, do acampamento. essa de Cristina foi em que ano, hein? Foi em 1912. Eu acho que foi. Eu só não sei se foi provavelmente teve 2 expedições, a de Passa Quatro, né, e a de Cristina. Eu não li esse artigo todo que eu coloquei aqui no chat, mas ele fala de todas as expedições. Então tem que ver como é que teve essa divisão, né? Porque, por exemplo, a expedição que teve em Sobral teve auxílio do Observatório Nacional, né, justamente para ajudar a comunicação, a questão do transporte de material. Então, esse de Cristina, eu ainda não consegui encontrar, né, como que essa equipe da Argentina chegou aqui, se teve ajuda de alguma instituição brasileira, essa parte eu ainda não consegui descobrir. Tá, mas 1912. Ok, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Hoje foi bom, trabalhei bastante hoje, ó. Eliginho, eu falo que não. Eu acho que não. Eu acho que encerramos, então. Então, aquele momento que a gente agradece ao Alexandre Bagdon. Henrique, E a gente pede para que os nossos participantes abram os áudios para que a gente aplaude o nosso palestrante, né? Já que não pode aplaudir pessoalmente, a gente aplaude virtualmente, né? Mas é um carinho nosso com o palestrante. Então, por favor, vou pedir para o pessoal abrir os microfones e a gente aplaudir. Demisson, abre o seu também. Então, obrigada, Lê. Muito obrigado. Nós podemos então encerrar, Jaime. Fecha aí e agradeço, Alexandre, em nome da galera. Não, então, agradeço novamente a presença de todos, e principalmente ao nosso palestrante, assim, bom, e é a coisa, eu inclusive assisti a defesa de doutorado dele, mas eu acho que eu tive uma visão melhor do trabalho aqui do que na tua defesa. Tá bom, assim, foi muito legal, assim, deu para entender melhor a coisa toda. Bacana. E é isso, tá? Muito feliz de você estar por aqui. Bacana, mesmo que obrigado. virtualmente, né? É isso. Bom, fala, assim. Agradecer de novo o convite, foi muito legal, e realmente mesmo para mim, sabe, porque agora já faz um tempo, né, passou a defesa, na defesa você tem que falar sobre detalhes acadêmicos e tal, mas além de ter sido um prazer ter revisto vocês, eu gostei de revisitar a minha tese com esse olhar de uns anos depois e tentar falar de um jeito mais breve, mais simples, né? E os alunos da residência que estavam aqui me ajudaram a fazer essa palestra indiretamente, porque boa parte do que eu falei veio das discussões que eu tive com eles semana passada, quando a gente estava lá tentando levar a história da física para a educação básica, com o Antônio Marcelo, que está aqui também, né, professor lá da UFLA comigo, coordenador da residência pedagógica, e a gente está falando, não, mas como que a gente leva isso na prática, né, para o professor que tem pouco tempo? Então, essa visão mais do dia a dia do professor, eu fui amadurecendo depois do doutorado, né, e boa parte do que eu falei aqui também veio dessa vivência, né, no contato maior com os professores, né? Então, realmente, eu gostei muito de falar sobre essa pesquisa para vocês. E eu até pedi para o Jaime para gravar, eu vou com certeza usar essa gravação, as perguntas de vocês que foram muito legais, nos meus cursos aqui também. Acho que foi uma experiência muito legal. Ótimo. Bom. Bom, Ali, tem os agradecimentos aí no chat. Vai lendo, fica aqui com a gente, porque a gente bate um papo aqui, né? Ali, fica aí um pouquinho. Já pode parar de gravar. Tá, ok. Tô fazendo isso, o Demisson.